programa Insight, nesse sábado 25 de novembro de 2017. Evidentemente, quem está nos acompanhando pela Facebook não é essa data, né? Nós estamos ao vivo agora, mas depois, muitas vezes, a pessoa reproduz. E nós temos uma série de participações aí, de vários lugares. Né? Então, pessoas interessantes, a doutora Ana Cláudia Siqueira Lucas, professora de advogada criminalista, professora da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Católica de Pelotas, o doutor Mauro Lucas, também advogado, Esther Guimarães, são pessoas que nos acompanham durante muito tempo, pessoas interessantes, inclusive a doutora Ana Cláudia, que é especialista no tema, nesse tema especificamente que nós estamos falando, desde a área do direito, poderia, de repente, nos dar algum suporte desde casa. Que até, por sinal, aproveito para dizer, o telefone está à disposição, né? O 3222-3950 é o telefone que a pessoa entra no ar e, se quiser. Regiane Ebelin também está nos acompanhando. O Newton, hoje em dia, eu acho que cada vez é mais difícil criar um filho, né? Ou criar uma filha. Eu faço ideia, é uma atividade complicada, né? Porque tu vai ter que abordar determinados assuntos que os pais muitas vezes se constrangem em conversar. Sobretudo o tema da sexualidade, que é o nosso enfoque principal hoje. Por quê? Porque a sexualidade, quando nós falamos sobre o tema da sexualidade, nós não só estamos falando sobre a sexualidade dos nossos filhos, mas sobre a própria. Além do mais, nós sabemos que, evolutivamente, conforme os nossos filhos vão passando por diferentes etapas, nos fazem reviver essas diferentes etapas da nossa própria vida. Então, quando uma criança pequenininha passa por determinadas situações, nos evoca, nos coloca em xeque muitas vezes, porque nos faz reviver determinadas situações. A adolescência, por excelência, não é por acaso que a adolescência é tão cheia de problema com os pais, não só pelos desencaixes necessários, as rupturas necessárias para poderem se discriminar e ter vida própria e poder seguir adiante, buscar o seu caminho, como todo bom adolescente, e isso provocar uma ruptura enorme, muitas vezes na relação com os pais, e de desencaixes horrorosos que são vividos e vivenciados de uma forma bastante distorcida muitas vezes. Mas, além do mais, a adolescência dos nossos filhos também evoca a nossa adolescência, com todos os erros e acertos, com todos os medos frente aos quais nós tivemos que encontrar formas de resolvermos coisas. Além do mais, de uma época muito mais complicada, porque os nossos pais estavam menos conosco. As gerações anteriores, os pais eram menos permissivos e menos parceiros. Hoje os pais estão mais junto com os filhos. A gente acaba vendo muita coisa no Facebook, né? E dias atrás, um cidadão, né, falava sobre uma cartilha, né, da escola da menina, uma menina de 9 anos, 8 anos, 9 anos, e que essa menina escreveu uma redação sobre uma historinha da própria cartilha. E essa historinha refletia o seguinte, que uma menina também de 5, 6 anos, ou 8 anos, não tenho na lembrança, chamou um gurizinho para um lugar mais escuro de uma festa para dar um beijo no gurizinho. Né? E esse gurizinho gostava de uma outra. E esse gurizinho correu. Aí ele para depois da leitura e diz, mas vem cá, quem é que faz uma proposta dessas, né, para uma criança escrever uma redação sobre isso? E evoca, né, um candidato, um potencial candidato à presidência. Eu não sei se aquilo até foi plantado, né, pela ideologia que defende esse determinado candidato, que se coloca como conservador, moralista, né, ou foi aleatório, né? Mas ele mencionou um determinado candidato, tem que tomar cuidado, né, na internet, porque hoje a gente destila ideologia dentro da internet. Mas o que tem de problema e por que esse tema, assim, tirado na redação, né, ou na cartilha, no livro escolar, causa tanto problema para esse pai? Eu não entendi, né, o porquê disto, né, Newton? Bom, então o que nós defendemos, Leandro? Que quanto mais abertos, quanto mais permissivos nós formos quanto à capacidade de pensar em voz alta e em profundidade sobre temas tabus, maior a chance dessas crianças depois na adolescência e na vida adulta de resolverem isso de forma adequada. Quanto mais misteriosos, cheios de segredos nós formos, maior é a chance dessa criança depois se complicar.
Então, o que se sugere cientificamente? Que nós sejamos abertos, que possamos falar sobre o tema da sexualidade, como estamos fazendo aqui, de uma forma séria, profunda, e ao mesmo tempo complexa, e usando termos simples para que as pessoas nos acompanhem em casa. Isso é uma conversa que poderíamos ter à mesa junto com a nossa família. Não usamos nenhum termo chulo, não tivemos nenhuma postura repressora. A ideia é poder pensar com liberdade sobre determinado tema e fazer com que as pessoas tenham noções, no mínimo básicas, a respeito de algo que está no instinto de cada um. Que vai vir, que vai se expressar de qualquer maneira. Então não há forma de nós postergarmos ou anteciparmos, porque a sexualidade faz parte da vida humana. Vem do mundo animal, inclusive, é transmitido através da nossa herança animal. Esse é um tema que tem que estar sobre a mesa. Agora, a repressão, que transformou a sexualidade em algo sujo, imoral, que deve ser postergado, que não deve ser tocado, que não deve ser falado, é que complica tudo isso. A criança pequenininha, um recém-nascido tem sexualidade. Hoje se fala em sexualidade intrauterina. Tem vídeos mostrando o fetinho se masturbando, esfregando a mão no tico, as menininhas, o fetinho do gênero feminino passando a mão no clitóris, vídeos e com cara de prazer. Hoje, quem trabalha na área sabe dessas coisas todas, que um recém-nascido, quando mama no peito da mãe, tem movimento de coito. Está descrito assim cientificamente, movimento de coito. E a sujeira está na nossa cabeça. Então, está na nossa cabeça. Agora, isso é uma sexualidade infantil adequada àquela faixa etária, àquele momento. As pessoas confundem o termo sexualidade com a sexualidade corporal, com a penetração do pênis na vagina. Essa é uma sexualidade adulta. Adulta é que deve ser usada, explorada, utilizada de uma forma extremamente prazerosa, sempre quando adequada. Então, aí saímos já do tema do estupro, das perversões, estamos falando de situações adequadas. É normal, faz parte da vida. Agora, as outras etapas da vida também têm sexualidade, só que não é uma sexualidade que envolva os órgãos genitais. Não é uma sexualidade genital. Por exemplo, quando uma criança mama no seio da mãe, a mucosa da boca é extremamente prazerosa. É uma zona que se diz erógena. Tanto é erógena que depois, ao longo da vida adulta, se mantém. Pessoas que têm prazer em fumar, tem pessoas que têm prazer em beber, estão usando os prazeres os mais diversos possíveis. Prazer em se alimentar, prazer em beijar, prazer em ser beijado. No corpo tem zonas erógenas. E aqui eu estou usando genericamente, os prazeres bons e ruins. O corpo também tem zonas erógenas. Tem gente que adora ser tocado numa parte do corpo e isso é extremamente gostoso e deve ser tocado, porque isso faz parte da sexualidade. Que depois na vida adulta vai ficar dentro do capítulo dos jogos preliminares, dos jogos sexuais, etc, etc. O olhar é extremamente gostoso. Quando um bebezinho mama na mãe e olha no fundo do olho, apaixonado pela mãe, nós estamos falando de uma sexualidade de um recém-nascido. Por quê? Porque envolve amor. A sexualidade não tem que ver com a penetração do pênis na vagina. A sexualidade tem que ver com as relações mais profundas, prazerosas que surgem nos mais diferentes momentos da vida. Que as pessoas depois confundem com sexo corporal, adulto. Isso só tem valor na vida adulta. Nos outros momentos da vida isso não tem valor, porque não é adequado. Não é adequado ter relação sexual corporal com uma menininha de 3 anos, 4 anos, 5 anos ou 10 anos de idade. Não é adequado. Às vezes não é adequado uma adolescente de 16, 17 anos de idade ter relação sexual corporal. Mas ela tem a sua atividade, ela mesma. Pode, mas não é, às vezes naquela pessoa não é adequada. Na fase que ela pertence. Então, ela vai ter com a cabeça dela, não é uma regra. Tem 15 anos, já deve ter relação sexual. Tem um ditado muito machista, horroroso, mas que as pessoas às vezes repetem e que vale a pena aqui para as pessoas que estão em casa escutarem, para que a gente possa estabelecer essa separação. Tem gente que diz, sobretudo os homens, atravessou a rua, já pode ter relação sexual. Não, como assim atravessou a rua já pode ter relação sexual? Cada pessoa é uma pessoa. A gente é boçal. É uma coisa. Uma visão boçal. Então, e louca ao mesmo tempo, abusiva. Tanto menino quanto menina tem seu tempo, seu momento. Até pouco tempo atrás, ainda tem pais que fazem isso, quando o menino completa 14, 15 anos de idade, levam num prostíbulo para se iniciar sexualmente. Pago e patrocinado pelo pai, às vezes até assistido. Como assim? É um desrespeito, isso é um abuso.
É uma violência que se comete com os adolescentes, mesmo os meninos. Então, o que vale para a menina, vale para o menino também. Os meninos também são abusados sexualmente, às vezes até pelos próprios pais, no sentido de incentivarem, incrementarem, estimularem coisas para o qual ele não está preparado. E aquele sexo é traumático. Nós que trabalhamos com isso anos depois, começamos a escutar coisas que as pessoas dizem, eu não sei onde é que meu pai estava com a cabeça quando fez isso. Na hora ele achou que era uma grande coisa, que eu ia me transformar num homem, mas eu até, ao contrário, nem consigo ser homem muitas vezes, porque tem aquela cena, aquelas coisas todas violentas na minha cabeça, num momento em que eu estava totalmente despreparado. Então, o que poderia ser bom, ou imaginariamente seria uma coisa interessante do ponto de vista histórico, animalesco, digamos assim, é traumático, é complicado, perturba, destrói, distorce. E agora, Newton, tá, o homem insistir com um filho para ele ir lá num lugar X, né? Agora, se o adolescente pede... Né? É diferente. É diferente. É diferente. É diferente. Cada pai, tanto com relação à menina quanto ao menino, deve seguir os passos dessa pessoa, observando. A iniciação de um homem, né, numa situação dessas, que hoje eu acho que cada vez está mais raro isso acontecer, mas a iniciação de hoje de um adolescente numa casa desse tipo, né, ela não é adequada, se forçada, mas se ele pedir não há problema nenhum, mas também é uma iniciação que não tem uma relação de reciprocidade, né? Mas isso é perceptível, né? Os meninos já não vão mais a prostíbulo para se iniciarem sexualmente, eles se iniciam com as namoradas, que é uma das coisas que os pais muitas vezes querem postergar desesperadamente. Então, se iniciam com as namoradas, se descobrem mutuamente, tem o descobrimento do corpo, se tocam, se excitam e vão um ajudando o outro a se descobrirem, até que em determinado momento terminam com a relação sexual completa. Já mais adiante, para isso é preciso que exista todo um acompanhamento no sentido de cuidados para que não exista a gravidez acidental, entre aspas, porque não tem acidente nenhum, não estamos falando de acidente, né? A gravidez, para quem não está preparado para evitá-la, porque os pais em casa não tomaram nenhuma atitude com relação a isso, no sentido de orientar, organizar e permitir. Normalmente o menino e a menina se iniciam a iniciação sexual é com relação de amor. É que para o pai, para ouvir isso aí, é agressivo. Né? Porque Sinto ele acha muito. que ele domina, mas ele não domina. Né? Até eu acho que a própria mãe tem mais proximidade com a menina, jovem, né? E ela até administra isso aí mais do que o homem. O homem porque a mulher se é mais incomoda, permissiva. mas ele não pode fazer nada. Né? Mas não tem que se incomodar, ele tem que organizar, ele tem que permitir no sentido de orientar, de ajudar. Agora, evidentemente, nós não estamos falando de uma menina de 12, 13, 14 ou 15 anos de idade, às vezes essas questões todas tampouco falamos, digamos assim, em determinado momento. Nós não falamos para uma menina de 19 anos de idade que não se iniciou ainda sexualmente, olha, tu tens que te iniciar sexualmente, porque estás atrasada com relação às tuas amigas. Não, esse tema não se fala dessa forma. A gente deixa a pessoa livre, à vontade, para que ela faça tenha a sua própria experiência e trabalhamos de uma forma mais permissiva, abrindo um espaço maior, criando um momento de intimidade entre a pessoa e o seu namorado, ou vice-versa, o namorado com a sua namorada, sem incentivar, evidentemente, mas sem bloquear, sem impedir, de alguma forma. Os pais têm muito poder. Eles podem ajudar e perturbar, eles podem sentir que... Os pais percebem quando os filhos vão se iniciar sexualmente, e às vezes cercam os filhos, ficam na volta, proíbem. Eventualmente está adequado quando a menina é hiperexcitada, ou o menino é hiperexcitado. Tem meninos de 12, 13 anos de idade que têm uma hiperexcitação sexual terrível, porque conviveram num ambiente onde os pais andavam nus dentro de casa, achando que a nudez é liberdade, que porque andam nus são melhores que os outros, ou mais saudáveis que os outros, ou que têm uma sexualidade melhor que a dos outros. Só o que fizeram foi hiperexcitar sexualmente os filhos, transformar eles em precoces, sem que eles fossem precoces. Então, esse tema dá muito pano para manga. E o limite entre o normal e o anormal é um tênue equilíbrio. É muito difícil de tu dizeres para uma pessoa, dentro do contexto da família dela, de que forma ela tem que se conduzir, digamos assim. Tu não tens que dizer, tu tens que oferecer ferramentas para que a pessoa pense e ela conclua
sobre determinados momentos, que ela tem uma visão profunda de cada um dos filhos, da sua própria relação com a sua própria mulher. A questão toda, Newton, me parece ser o que é o mais saudável, né? Para uma pessoa, a construção dessa pessoa. Que ela se desenvolva em cada etapa fazendo aquilo que é adequado à etapa, o que ela está apta a fazer. Talvez essa seja a palavra para ajudar os pais em casa. Que eles percebam quando os filhos estão aptos para desenvolverem determinada função. Por exemplo, tem filhos que têm 20 anos de idade e não estão aptos para dirigir. E às vezes eles já têm carteira e carro, automóvel, às vezes eles já nem tem carteira, mas já nem tem automóvel, mas ele não tem cabeça para dirigir, ele não tem maturidade psíquica para dirigir. Então, mas tem 20 anos de idade. E às vezes tem meninos ou meninas com 15, 16 anos de idade que têm uma maturidade, têm uma consciência, que sabem, que pensam, que conversam e que já poderiam estar dirigindo, inclusive, porque dirigem muito melhor e com mais consciência que muitas pessoas de 60 anos. Mas que a lei diz que não, que tem que esperar um pouco mais. Então, essa capacidade em determinada etapa é que os pais devem, essa leitura os pais têm que ter dos filhos, e de cada um em particular. Um cresce de uma coisa mais que o outro, um tem mais habilidade que o outro, e os pais têm que saberem o que permitir, o que ajudar, o que contestar, o que refletir com cada um dos filhos. Tem filhos que saem para a noite e voltam super bem, não te geram nenhum tipo de preocupação. E tem filhos que saem para a noite e tu não dormes até ele chegar. Por quê? Porque tu tens a sensação que ele não está preparado, porque tu, por outras coisas que acontecem dentro de casa, sai, não fecha a porta, não chaveia a porta, não leva a chave, não carrega o celular, não tem carga suficiente no celular, perde o celular, é roubado, diz que vai chegar numa hora, chega noutra, gera uma preocupação enorme nos pais. Bom, esse adolescente precisa, de repente, que o pai encoste, que pense mais, que converse mais. Mas o do lado, que tem 2 anos menos, vai e vem muito bem, muitas vezes. Então, não gera essa preocupação. Por aí ele pode ir e vir com mais tranquilidade, porque ele está mais capaz, mais apto para aquela função. Então, os pais têm que terem essa capacidade também de fazerem essa leitura, de que cada filho é um filho, de que cada momento da vida de um filho provoca dentro dessa pessoa determinadas reações que fazem com que ela consiga ou não ter êxito na vida. Agora, o Newton, até onde, né, a tua atitude vai interferir ou vai ajudar a crescer um filho? Ou atrapalhar. Sentido, né? Porque, por exemplo, repressão por si só, né, a rua faz essa ruptura. Né? E o pior que a rua, às vezes, ensina pelo lado errado das coisas. Quanto maior a repressão doméstica, mais expomos nossos filhos aos perigos. Mas há um constrangimento natural, Newton, do homem quando pai em abordar determinadas coisas. Até ver, de repente, né, dias atrás, um colega, não vou citar o nome, mas mencionava aqui para mim que ele estava com a filha, né, e estava vendo um programa e tinha cenas picantes. Sim. Aí chega a filha. Né? Sim. Ele se constrange, porque a filha também está assistindo. Sim. Mas hoje as cenas que para ele é picante, essa juventude já está vendo a hora. Né? Mas o problema não é da filha, talvez a filha não se constranja. Não é ele confia, vai ser com ele. Tem uma historinha bem legal que em sala de aulas eventualmente a gente comenta em casa, quando as crianças eram pequenas a gente brincava sobre isso também. Uma história que um avô leva um netinho para o zoológico, para visitar o zoológico. Em determinado momento chega na frente da jaula do leão, está o netinho e o vô olhando o leão, e o leão lá, não sei por que motivo, dá um urro enorme, faz um barulho enorme, o netinho se estremece de medo, se assusta, pega o vô pela mão e diz, vô, vamos embora, vamos sair daqui que o senhor está com medo. Sim. Olha, os pais fazem isso com a sexualidade muitas vezes. Meus filhos vão sair daqui porque tu estás com medo. Não, quem está com medo são eles. Claro. O Newton, eu vou reproduzir o que a pessoa escreveu, mas não vou citar a fonte. Né? Diz assim, com certeza, para um adolescente de iniciar sexualmente, é muito mais prazeroso com a namorada, certamente, que ele ama, claro, do que com uma profissional. Evidente. Estou certo ou equivocado? Não, portanto, tá certo. aí... Né? Certo, absolutamente correto, certíssimo. Pessoa. É assim. Agora, diz isso pro pai de uma menina que tem um namoradinho. Diz para ele isso.
E aí nós começamos já a tecer mais fundo. Primeiro, nós temos o machismo histórico. Segundo, nós temos a ideia de que os filhos são posse nossa e que muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de liberar eles para o mundo, para a vida e para outras pessoas. Terceiro, temos o moralismo ao qual tu fazias referência, que se manifesta através da repressão de que sexo é uma coisa suja e feia, que só os adultos podem ter e que, de repente, um recém-nascido ou um fetinho tem adequado a sua etapa. Mas não é reconhecido pelas pessoas em termos gerais. Em terceiro lugar, as pessoas têm uma ideia de que se permitirem que os seus filhos tenham a sexualidade adequada, que isso é um estímulo à prostituição, à promiscuidade, que a menina que transa com seu namoradinho vai transar com todos os homens que passarem pela frente, incluindo o pai, evidentemente, porque o pai também é homem. E aí nós já começamos a pensamentos distorcidos, horrores, terror, horror ao incesto. Bom, dá pano para não. Podemos falar um dia todo sobre isso e certamente faltaria tempo. Então, mas diz isso para os pais. Se nós estamos falando que alguns sentimentos que tem que ver com o tema da sexualidade e a ancestralidade e o horror que isso provoca dentro de cada um de nós, como, por exemplo, as relações afetivas, as relações sexuais dentro do ambiente da casa, em especial o incesto, provoca um pavor nas pessoas que eles saem fugindo como o diabo da cruz. Então, muitas vezes, falar de sexo com uma filha, com uma menina, dentro de casa, nos aproxima ao tema ancestral do horror ao incesto, que provocou depois o tabu do incesto. Não podemos falar de sexo, que é o tabu. Que todos nós, de alguma forma, dentro de casa, temos isso. Em especial com as nossas filhas, com a nossa mulher um pouco. É melhor fazer do que falar. As pessoas são assim. Sexo se faz, não se fala. Por quê? Porque existe, primeiro, por trás disso, um horror ao incesto, que tem que ver da história da humanidade e da pré-humanidade, e depois o tabu, que surgiu a partir do horror, no sentido de proibir que se toque nesse tema. As pessoas que tocam nesse tema são as que rompem o tabu e surge a ameaça. Todos nós sabemos que, na história da humanidade, toda vez que se quebrava um tabu, a pessoa era penalizada com a morte. Em especial, muito especialmente, a exclusão do grupo ao qual essa pessoa pertencia. Eu acho que a Inquisição é uma coisa um bom exemplo, né, do que aconteceu com o mundo. Né? Pela repressão. Pela repressão. Chegar ao ponto de uma heresia vai para a fogueira. Né? Então. Como se pensar fosse heresia. Né? E isso, acho que para muitos, né, é proibido pensar. Alguns temas, pior ainda. Sobre alguns temas, pior ainda. Então, nós temos culturalmente a ideia de que nem sempre podemos falar sobre tudo. E o ambiente da casa é um ambiente meio angelical. As pessoas têm uma ideia de que criança é um anjinho, que criança não tem sexo, que anjinho não tem sexo. Eu escuto dos meus pacientes... Aliás, eu acho que o anjo não tem sexo. Né? Então, pelo menos na visão, na concepção religiosa, o anjo não tem sexo. E a criança é um anjinho, portanto... Por isso que eu acho que está dentro da nossa cultura. Né, mas vamos criando coisas que são cômodas para nós, inventando teorias e descobrindo coisas e botando em prática as coisas com muita propriedade. Ou que o Cristo não teve mulher. Né? Bom, se ele não teve mulher, por que ele não teve mulher? A própria Bíblia já coloca dessa forma, que o sexo é uma coisa suja. Adão, quando transou com Eva, comeu a maçã, que simbolicamente a cobra e a maçã, evidentemente comeram a maçã, mas, claro, impossível, qualquer pessoa que tem dois neurônios na cabeça. Foi expulso do paraíso, por quê? Porque teve relação sexual, que não era para ter, era para ser tudo muito angelical, o qual transmite para as pessoas uma ideia de que ter relação sexual é uma coisa muito feia, muito suja, horrorosa, no mínimo que deve ser expulso do ambiente familiar, expulso, não devemos falar sobre essas coisas, já está desde sempre isso aí. Mas isso não tem que ver com a religião propriamente dita, a religião tomou isso depois, isso tem que ver com a história da humanidade. Nós somos assim. A repressão, que é um mecanismo de defesa que faz parte do ego, mas está ao serviço do superego, falando metapsicologicamente para quem é da área. A repressão, quando ela surge, é usada no psiquismo humano, estruturando, separando as instâncias. Aí nós temos as diferentes instâncias psíquicas através da instalação da repressão primária, lá no início da vida da criança. Ela surge histórica e antropologicamente justamente como consequência das proibições das organizações sociais. Quando surge o primeiro código de leis, que é o tabu do incesto, por exemplo, dentro dos grupos primitivos, onde alguém disse, não, só um pouquinho, olha aqui, pai não pode transar com filha, porque complica tudo, os homens mais velhos querem ter as fêmeas só para eles, e aí nós começamos a nos matar, e queremos matar o pai também, porque, se ele morrer, libera as mulheres para nós, então criava um transtorno grupal enorme.
A partir de determinado momento, alguém teve a ideia brilhante de dizer, não, pessoal, vamos organizar isso aqui, olha, vamos fazer o seguinte, para a gente poder ter acesso às mulheres sem ter que matar o rival, vamos estabelecer que... Regramentos. Então, vai sobrar mulheres para nós dentro desse conjunto de regras. Surge o primeiro código de leis, que é o tabu do incesto, na história da humanidade. Não é o de Hammurabi, é o tabu do incesto. Não pode. E assim conseguiram ter uma sociedade um pouquinho mais organizada. Aí está a repressão. Quando se diz não pode, se instala a repressão. Claro. Surge a civilização a partir daí. Porque as pessoas deixam de ser primitivas, todo mundo transando com todo mundo, dentro do mundo caótico, se matando por causa das mulheres. A partir daí começa a civilização. A partir da repressão. Mas é a repressão, que é muito ruim, por outro lado. Mas essa é a variável que nós temos do desenvolvimento humano, que nos tocou. Bom, é assim que se desenvolveu a espécie humana. Poderia ter sido outra coisa, outra forma. Foi essa, por acaso, como todas as mutações. Aliás, são coisas interessantes assim que daria para ter um programa, né? Na maior parte da visão religiosa, né, ela tem o coito como reprodução, né? Apenas como reprodução. Ora, a reprodução é evolução. Né? Bom, aí está o instinto animal. A evolução se dá pelo conceito reprodutivo. Mas esse é o instinto animal. Todos os animais, inclusive nós, como descendente deles, temos o instinto animal e a reprodução surge um pouco como isso na vida. A questão toda é que na espécie humana surgiu o prazer. Claro. O que atrapalha as pessoas não é o instinto, é o prazer. O que as pessoas tentam evitar, em última instância, é o prazer. Isso é o que atrapalha as pessoas em termos gerais. E até se diz que o homem tem sexo, o animal não tem. O animal não tem prazer, ele faz... Então, eu até questiono isso, porque quando o animal comete o coito, né, ele se sente bem, né? Ele deve ter algum prazer em fazer o coito. Talvez né? tenha uma descarga. Alguma descarga, né? Mas deixa o ouvinte na linha. Alô, bom dia. Bom dia, seu Leandro, meu filho na sinuca. Gildo, tudo bom, Gildo? Fazia horas que tu não participavas. Eu também andei passando uma fase meio complicada, agora mesmo foram 60 dias de uma operação problemática nessa questão sexual do homem, né? Porque tive que operar a próstata, né? Sim. É uma coisa que dá em velho, né? Mas eu queria te parabenizar, como sempre, tu, doutor Nilton aí, tá? Pelos temas, pela franqueza nos temas, embora eu não concorde às vezes com alguma, eu não concordo dentro da minha ignorância. Não, mas é uma questão, Gildo, eu sempre digo isso, ninguém é obrigado a concordar com ninguém, né? Verdade. Isso é bom, pensamento, cada um constrói o seu, né? Isso aí. O ponto de vista é muito importante, por isso é que nós nos desenvolvemos, né? Essa questão da sexualidade, eu tive um problema sério com um neto meu no colégio, por quê? Porque os colégios agora estipulam uma coisa que eu não concordo absolutamente. Se eu faço para o menino, eu tenho que fazer para a menina. Bom, parei um pouquinho. O menino com uma determinada idade não faz filho. A menina faz. A menina pode fazer filho. Uma menina com 10 anos pode ter filho. Um menino com 10 anos não faz filho. Então tu não pode querer igualar os dois e ensinar os dois da mesma maneira. Não tem que haver um regramento bem feito, que é para ti não tirar também aquilo que tu falou há pouco sobre a questão do anjo, né? Por que acelerar essa retirada da pureza? Por quê? Qual o motivo? Mas eu queria parabenizar, dar um grande abraço aí no doutor. Tá ótimo. Tá beleza. Volto de novo a assistir, já consegui passar por uma fase. Tô de volta a Pelotas. Tô de volta, reassumindo por problemas... E tu não deve estar jogando muito sinuca. Eu acho que eu vou lá te dar uma surra na mesa lá do... Tá bem. Que nem cachorro. Tá bem. Um abraço, Gildo. Obrigado pela tua participação. Né? Tá aí o Gildo Oliveira, né? Até brincadeiras à parte, claro que a gente meio brinca, né? Mas o Gildo é um excelente jogador.
diz o que não é fácil, não é qualquer um que ganha do Gil, tem que ser muito bom para ganhar do Gil. Mas a gente brinca, a gente brinca. Às vezes lá a gente ganha alguma partida, mas o pensamento dele, a questão da pureza, quando a gente usa a palavra pureza, significa que o sexo não é da pureza. Então, voltamos ao princípio. O fato da criança ter essa pureza por ser criança, digamos assim, não quer dizer que ela não tenha atividade, que ela não tenha vida. A criança, ela não vai se transformar em gente depois. E, portanto, nós temos que... E ela tem algumas situações de sexualidade se formando, até mesmo quando está sendo amamentada. E não é um problema de sujeira como a gente vê nossa geração, né, Newton? Quem tem filhos de 2, 3 anos de idade, tanto meninos quanto meninas, vê eles se masturbando. As crianças de 2, 3 anos de idade gostam muito de andar nuas, se tocam os genitais, a menininha toca o clitóris, o menininho toca o pinto, andam nus pela casa correndo, se hiperexcitam, às vezes até nós temos que conter um pouquinho para não se machucarem, porque a hiperexcitação sexual leva ao sentimento de culpa, esse sentimento de culpa leva aos acidentes domésticos, maior e menor grau. Quando os pais tomam banhos nus com seus filhos, com 2, 3 anos de idade, a curiosidade sexual surge, tocam nos genitais dos pais, querem olhar, examinar, às vezes está adequado, às vezes não está adequado. Nós pedimos que os pais, quando tomem banho, já quando os filhos vão crescendo, quando tomem banho com os pais, coloquem uma roupa de banho, não fiquem com o corpo totalmente nu, que as mães não mostrem todo o corpo, porque é excitante para os filhos, e o psiquismo de uma criança pequenininha não tem a capacidade de tolerar altos graus de excitação sexual, e isso passa a ser traumático, é como se desse um curto-circuito, digamos assim, como se nós colocássemos numa rede com fios finos, uma carga... Mas isso já grande. É uma repressão, uma autorrepressão da criança? Não necessariamente. A criança se excita sexualmente, por quê? Porque o corpo da mãe é bonito, quem tem filho pequeno é jovem, mães bonitas, pais bonitos. Mas ele no fundo ele não quer se excitar com o corpo da mãe? É natural, é biológico, não tem como evitar. Naturalmente, quando uma criança toma banho com a mãe, de banheira, por exemplo, que tocam no corpo um dos outros, se jogam em cima, brincam, e as brincadeiras vão até, quem tem filhos pequenos observa isso, vai aumentando de intensidade. E a criança vai se jogando no colo da mãe, em cima da mãe, tocando, muitas vezes disfarçadamente nos genitais da mãe ou do pai. Isso já é uma excitação sexual, mas adequada à idade. Cabe aos pais fazerem essa leitura de até onde isso é normal e a partir da onde o riso da criança é um riso nervoso, onde os movimentos da criança é um movimento nervoso. Quando isso acontece é porque o psiquismo dela já ultrapassou a capacidade de administrar aquela excitação. Voltando ao modelo dos fios, é como se nós tivéssemos um fio muito fininho e ligássemos na ponta desse fio um secador de cabelo. Esse fio vai aquecer. E provavelmente, se nós insistirmos, ele vai derreter. Ou um ferro de passar, um chuveiro elétrico. Por que o chuveiro elétrico nós temos que colocar um fio muito grosso? Porque ele puxa muita energia. Se o fio for fininho, ele encircuita, ele vai derreter, ele vai pegar fogo, ele vai derrubar o disjuntor. Sim. Derrubar o disjuntor é um sinal de que encircuitou. Obrigado a fazer um intervalo, né? Mas o que é antecipar, né? O ensinamento? Quando é que antecipa, né? Ou se nós não podemos antecipar, depois do intervalo.